Quem é Jesus para você? Hoje eu vou deixar essa pergunta para você refletir, mas eu quero te apresentar quem é Jesus. Eu sou Fabiano Leite e hoje eu venho trazer a mensagem de Deus para você. E começando então o tema da mensagem, te apresentando quem é Jesus, eu quero começar essa mensagem lendo João, capítulo 16, versículo 28, onde diz assim: Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui Jesus nos diz que vem de Deus e voltará para Deus. Entendemos que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o nosso Deus. Jesus estava junto de Deus Pai na criação do mundo, quando todas as coisas foram criadas. Como podemos ver em João capítulo 17, versículo 3 a 5, onde lemos assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui vemos claramente que Jesus sempre existiu, e que Ele é Deus e Ele é o Filho de Deus, onde Ele desceu do céu para cumprir a vontade de Deus Pai, como vemos em João, capítulo 3, versículo 16 a 17, onde lemos assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entendam que o nosso Deus, o que criou todas as coisas, esteve aqui na terra em forma de homem, não para julgar e sim para salvar. E quando falamos em salvar, significa salvar da morte eterna. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão, todos foram condenados à morte, onde essa morte é um lugar de muita dor e sofrimento, que nunca termina. Mas Deus, em seu tamanho amor por cada um de nós, por saber que nós, por si mesmos, não conseguiríamos vencer o pecado e seríamos todos condenados à morte eterna, Deus então entrega seu Filho Jesus para uma missão, a fim de morrer por todos nós, onde Jesus carrega todos os pecados da humanidade, ou seja, o meu e o seu pecado, sobre si na sua morte de cruz, e ressuscita para que, através dele, nós tivéssemos acesso à vida eterna e a tudo que Deus tem preparado para todos nós antes da fundação do mundo. E nessa sua vinda à terra, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, ou seja, ele deixou o seu poder de Deus assumindo a forma de servo, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, onde lemos assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, na sua vinda à terra, ele traz a palavra de Deus, a sua palavra, para que todos tenham a oportunidade de conhecer e ser salvos por ela. E quando falamos em ser salvos por ela, significa obedecer o que Deus estipulou para sermos reto e agradável aos seus olhos, para o modo de como devemos viver e agirmos. E olha o que Jesus falou em João capítulo 15, 22 a 23, onde lemos assim: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Aqui Jesus deixa claro que quem o odeia, odeia também a Deus. Não devemos parar e pensar, pois Jesus vem à terra para cumprir a vontade de Deus. E Jesus é o seu Filho amado. E Deus exaltou o seu nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre perante ele para a glória de Deus Pai. E você já parou para pensar o que Jesus significa na sua vida hoje? Entenda que quando você rejeita Jesus, você rejeita Deus. E isso não sou eu que estou falando. A palavra de Deus nos deixa bem claro. Entenda que só Jesus é o caminho que nos liga a Deus.
E é Ele que vai nos justificar perante Deus no dia do juízo, perante as nossas atitudes. E Jesus diz assim em João, capítulo 12, versículo 44 a 50, onde lemos: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Aqui Jesus nos mostra que Ele e o Pai são uma unidade, onde quem vê a Ele vê a Deus. E as palavras que Ele tem proferido são as palavras que Ele ouve de Deus Pai e anuncia ao mundo. Entenda que hoje pode ser a sua última oportunidade. O nosso futuro pertence a Deus. Mas sabe da boa nova? Quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, todos os seus pecados são perdoados. O seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, lá no céu. Independente do que você possa ter errado na sua vida, ou de coisas que você possa ter cometido, Deus te dá hoje uma segunda chance, através de Jesus, de traçar o teu final para a vida eterna. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa preencher o seu coração e mente através dessa palavra. Amém.